Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, nós vamos iniciar hoje então o estudo da segunda carta, de Paulo aos Coríntios. Essa segunda carta que na verdade não é segunda carta, Essa é a quarta carta. Eu vou dar uma recapituladinha só para não dar um nozinho na cabeça, tá? Porque assim, na aula passada nós falamos que a primeira carta que nós temos hoje na Bíblia, como escrita primeira carta aos Coríntios, na verdade é a segunda. Porque Paulo escreve, anteriormente à primeira carta, essa que nós temos aqui, escreve uma carta aos irmãos lá na cidade de Corinto, possivelmente sobre orientações morais e sociais, Então está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, como nós falamos. Essa carta se perde, essa carta simplesmente ela não entra no cânon bíblico, ela se perde. Talvez os irmãos lá em Corinto receberam, leram, mas não foram como as outras cartas, que elas foram circulando em igrejas ou que elas foram preservadas e futuramente entraram aí no cânon, na aprovação da inspiração bíblica, Então a primeira carta que nós temos aqui na Bíblia é a segunda que Paulo manda para os Coríntios. Essa que nós temos como segunda carta aos Coríntios, na verdade então é a quarta. Tranquilo isso aí para entender? Por quê? Porque a primeira se perdeu, então ele escreve a outra, que nós temos como primeira aos Coríntios, aí ele escreve outra também, Essa outra também se perde. Então, tem duas cartas de Paulo que se perdem aí nessa história, Então, na primeira carta, ele exorta, ele repreende, como nós estudamos na aula passada. E aí Paulo faz uma visita lá na cidade de Corinto. Eu esqueci de falar para vocês, na aula passada, que Paulo é quem planta essa igreja, Paulo é quem inicia essa igreja, Paulo que vai lá na cidade de Corinto, isso está lá em Atos, capítulo de número 18. Então, se vocês lerem Atos capítulo 18, vocês vão ver onde começa essa igreja, lá em Corinto, que é uma província da Acaia, região ali uma cultura grega muito forte, muito paganismo, uma cidade muito perversa, como nós estudamos, Irmãos que vieram de um paganismo, de uma idolatria. Olha só, naqueles tempos, essa cidade era tão corrupta, era tão perversa, que quando a pessoa se corrompia, o termo que se usava era o seguinte: a pessoa se corintinizou. Olha só, Então quando a pessoa era muito perversa, muito má, muito corrupta, nossa, essa pessoa se corintinizou, porque fazia referência à cidade de Corinto, que era essa referência aí de uma perversão, de um paganismo assim, absurdo. Então Paulo vai visitar essa cidade, esses irmãos, essa igreja que ele plantou. Ele é quase que escorraçado de lá. Muitos irmãos não recebem ele, não reconhecem ele como um apóstolo de Cristo, não reconhecem a sua autoridade, Então, assim, muitos irmãos, alguns líderes lá, enxotam Paulo. E ele, então, ele escreve uma terceira carta por conta disso, que é chamada da carta severa, Essa carta severa de Paulo, que é essa que se perdeu, a segunda carta que se perde. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 2, para falar dessa terceira carta. Olha só, então essa terceira carta tem aqui um registro, que ela de fato existiu. 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e também o verso 9. Então eu vou ler para vocês, acompanhem aí, podendo. Diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Porque em minha tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Verso 9. Ele diz assim:
E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Então olha só, ele escreve uma outra carta que se perde, que é chamada essa carta severa, onde ele de fato, né, escreve duramente, repreendendo duramente aí esses irmãos. No capítulo 7 aqui, ainda falando dessa carta que se perdeu, capítulo 7, versículo 8 e o versículo 9, olha o que ele vai falar aqui, né? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, e ainda que por pouco tempo. Então, nesses versículos aqui da segunda carta aos Coríntios, ele fala a respeito dessa carta que ele tinha escrito, né? Que é conhecida como a carta severa, porque ele fala duramente. Ele foi rejeitado, ele foi escorraçado, ele ficou muito triste porque Paulo, ele tinha esses irmãos da cidade de Corinto como seus filhos espirituais, né? Como um teólogo, Paulo combatia severamente as heresias. As heresias, Paulo não dava mole, tanto é que a gente vai estudar a próxima carta, que é dos Gálatas, né? Paulo é muito duro. Então, com a heresia, ele sabe que a heresia destruía o corpo de Cristo. A heresia tinha o poder de, inclusive, deturpar o evangelho de tal maneira que enganasse as pessoas, enganando as pessoas assim, né? Com essa heresia, comprometendo a vida eterna, a eternidade, a salvação dessas pessoas. Então, com a heresia, Paulo era duro, muito duro. Agora, a respeito de irmãos imaturos, né, de pessoas que ainda não tinham a maturidade cristã, Paulo era um pastor, né, aquele que vai lidando com a imaturidade com muito amor, com muita paciência, advertindo, admoestando, mas, né, com aquele olhar pastoral. Então, assim, Paulo entende que, embora os irmãos fossem carnais, né, como ele disse lá na primeira carta, eram carnais, mas eles estavam num processo de santificação. Então, Paulo entendia muito bem esse processo, isso fazia parte, ainda mais nessa igreja que ele conhecia, né, o contexto, né, que ele plantou essa igreja, os irmãos vindo de um paganismo, uma vida totalmente desregrada, eticamente, moralmente, espiritualmente, uns irmãos assim, tudo bagunçado na vida, né, em todos os aspectos. Eram pessoas perversas mesmo, a semelhança de Sodoma e Gomorra, as questões sexuais totalmente desvirtuadas, né, sem estrutura nenhuma nos valores familiares, gente que não tinha ética, né, gente que não tinha essa base moral, né, que ele vai falar dos valores cristãos, dos princípios, enfim. Paulo entendia esse contexto, ele trabalhava como um pastor nessa congregação. Mas aqui nessa terceira carta ele é muito duro, porque ele entende que ali, não reconhecendo o apostolado dele, essas pessoas não aceitariam o ensino dele. Não aceitando o ensino dele, essas pessoas estariam vulneráveis a falsos ensinadores, a falsos apóstolos. E aí é interessante aqui, essa carta de Paulo, aqui a segunda que vamos estudar agora, né? Vamos iniciar neste momento, ela pode ser dividida tanto em duas partes quanto em três partes, tá? Eu vou dividir em três partes aqui para ficar um pouquinho mais didático, né? Mas se nós dividíssemos em duas partes, seria do capítulo 1 ao capítulo 9, tá? Se dividíssemos em duas partes, do capítulo 1 ao 9. Aí Paulo vai trabalhar o seu apostolado, o direito dele ser apóstolo, os sofrimentos que ele passou, né, por ser apóstolo, e que esses irmãos era fruto do apostolado deles, né? Esses irmãos era essa carta lida por todos os homens. Ele vai trabalhar isso. E aí do capítulo 10 ao 13, ele ia trabalhar então sobre esses falsos apóstolos, o sofrimento, no caso, né, que ele teve. Só que nós vamos dividir aqui em três, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 7, 8 e 9, 10 ao 13. Tá bom? É quase igual, né? Muda aí uma pequena divisão. Mas só para ficar um pouquinho mais detalhado aqui, eu decidi dividir em três partes, tá bom? Vamos ler 2 aos Coríntios, então, capítulo 1, versículo 1, para a gente ver como que Paulo introduz a carta, como que ele começa, então, aqui essa carta aos irmãos lá em Corinto. É a carta mais pessoal de Paulo, amadas. Olha só, é a carta mais pessoal, onde ele se expõe, ele fala dos seus sentimentos, né? Esse relacionamento próximo mesmo.
Então, assim, Paulo expõe a sua tristeza, as suas lágrimas, né? É uma relação de amor mesmo, verdadeiro, que ele tem aqui. Não é um teólogo frio, não é um apóstolo administrador, não é uma pessoa que reivindica uma posição porque ele se acha no direito disso, não. É um pai chorando por filhos que ele está vendo que estão indo para um caminho errôneo, né? Então, é nesse teor, nesse sentimento que Paulo escreve aqui. É muito interessante porque Paulo fala mesmo, abre o seu coração. É o Paulo sensível, né, que a gente vê em 2 aos Coríntios. Embora fosse o teólogo, né, mas era sensível. Ao mesmo tempo que tinha essa capacidade professoral, acadêmica, filosófica, teórica, teológica, mas era esse que chamava as pessoas pelo nome, né, que se envolvia, conhecia a história das pessoas, tinha relacionamentos verdadeiros, né? Paulo nos dá uma lição assim impressionante, ainda mais nós pastores, pregadores, ensinadores, que muitas vezes falamos um pouco distante do público, né? Numa questão às vezes até mais fria, numa posição que parece ser superior, mas Paulo ele mostrava que não, que nós precisamos ser, eu digo os obreiros, os ensinadores, aqueles que se relacionam verdadeiramente com os irmãos e considerando esses irmãos como irmãos da fé, famílias da fé, gente igual a gente. E, nossa, Paulo é um exemplo fantástico, né? De como um discípulo de Cristo deve ser. Mas vamos lá, 2 aos Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Olha que coisa interessante, inclusive Timóteo está com ele nessa ocasião também. Timóteo é quem leva a notícia, né? Timóteo é quem informa Paulo sobre a questão aqui. Então vamos lá, vamos fazer as 3 divisões, amadas, para a gente já ir estudando aqui dessa forma, tá? Então a primeira divisão do capítulo 1 ao 7. Tá? Se vocês quiserem anotar aí, capítulo 1 ao 7, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos e em prol do Evangelho. Elogia os coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Então, Paulo escreveu a eles, né? Lembra da primeira carta? Aquele lá que não foi disciplinado, né? Que tinha, no capítulo 5, não sei se vocês recordam lá, eles tinham um comportamento lá que nem entre os gentios tinham. Então Paulo exorta e parece que eles aprendem a lição, né? Eles aprendem por um pouco de tempo, depois Paulo tem que retornar de novo, e aí a gente entende inclusive que Paulo vai acompanhando essa igreja. Não é que ele envia uma carta e deixa para lá, não, ele acompanha. Não só essa, né? Todas as igrejas que Paulo plantou, todas elas, ele planta a igreja, o processo é o mesmo, né? Que é o modelo de um apóstolo. Vai no lugar onde Cristo não foi anunciado. Esses apóstolos de hoje precisavam aprender isso, né, irmão? Porque tem o título de apóstolo aí, mas eles precisam aprender o que é a função de um apóstolo, né? Não é o cargo máximo de uma igreja local, não é um status, né? Não é um título assim de superior, não é uma pessoa que está acima, né, de todos os outros e tal, um título de vaidade, como muitas vezes a gente vê. Não, o apóstolo bíblico, até hoje nós poderíamos denominá-lo como missionário, tá? Também não são alguns missionários que a gente vê por aí, né? Mas esse apóstolo que vai onde Cristo não foi anunciado, anuncia o evangelho, ganha pessoas para Cristo, planta uma igreja, discipula e forma um pastor local, e deixa ele lá e vai para outro lugar fazer o mesmo processo. Então isso é o que Paulo nos mostra do apostolado. Então ele vai fazendo isso em várias cidades, em vários continentes, no mundo todo. E ele vai plantando as igrejas, só que ele volta também por essas igrejas para ver como que está a saúde espiritual, como que estão os irmãos, né? Aí algumas ele envia carta, algumas ele é comunicado. Então Paulo, além dele plantar a igreja, ele vai cuidando dessas igrejas também. Ele não larga lá de mão, como fiz a minha parte e vocês se virem aí. Não, Paulo é esse que se preocupa com esses irmãos, né? Ele não tem as igrejas como sendo, essas igrejas locais, como sendo sua propriedade, nem ele arbitrariamente toma decisões,
né? Ele identifica o que há de problemas e ele vai contribuindo então para corrigir esses problemas. Então, Paulo também é um exemplo nessa questão que ele não tem a igreja por sua própria, né? Comunidades que mesmo ele que plantou e principiou, deu seu sangue literalmente lá, né? Apanhava, era perseguido, preso, torturado, mas nem por isso ele falou, não, aqui quem manda sou eu ponho o pastor, eu tiro o pastor. Não, ele não tinha essa visão despótica, tirânica e satânica. Essa última palavra eu evito, mas tem hora que escapa aqui, tá, irmão? Então deixa eu até tomar um gole de água. Porque se não é de Deus, deve ser do outro, né? Não é? Então, mas vamos lá. O capítulo 3, então, a primeira divisão, do capítulo 1 ao 7, aí eu vou dividir aqui, tá? Então vamos ver o que nesses 7 capítulos Paulo vai trabalhando aí. Então, do capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 6 e versículo de número 10, uma subdivisão que eu estou fazendo, né? Fiz uma divisão, agora é uma subdivisão. Então a gente vai dividindo um monte de coisa aqui. Então, no capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 6, verso 10, Paulo apresenta o mais extenso ensino do Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do ministério, ressalta a importância da separação do mundo. Então, nesses 6 primeiros capítulos, Paulo vai falando aqui, o capítulo 3, né, desde o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o 5 e 6, ele vai falando do caráter do ministério, né? Aquele que é considerado o ministro de Cristo é uma pessoa humilde, é uma pessoa verdadeira, é o dispenseiro, né? Que ele diz lá na primeira carta, o dispenseiro dos mistérios de Deus, é aquele que sofre, aquele que não tem ele como sendo o principal, mas ele como vaso de barro, e a excelência contida nele, que é a pessoa do Espírito Santo, né? Ele fala dos seus sofrimentos, o que ele passou, do capítulo 6 aqui, né? Da renúncia dele, da sua vida em prol do Evangelho. Então ele vai dando os exemplos da renúncia que um discípulo de Cristo, sendo assim obreiro, ministro, né, deve ter para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Então é bem interessante nessa primeira subdivisão o que ele fala aqui sobre a importância da purificação da vida, né, da vida de santificação, dessa separação mesmo, como a gente já sabe o contexto, que era de muita idolatria, o pecado mesmo muito explícito. Então ele vai falando aqui, inclusive, aquele conhecido capítulo 6, né? Segundo aos Coríntios, tá? Capítulo 6, verso 14, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Capítulo 6, verso 14, Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, verso 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, irmãos, entra no capítulo 7 aqui, mas só esse versículo, tá? Ora, irmãos, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Inclusive pegam esse texto aqui, eu vejo muitas vezes para falar que o crente não deve casar com o descrente, né? Não, o jugo desigual. Não tem nada a ver esse texto com essa aplicação, tá, irmãos? Eu sei que usam isso aqui corriqueiramente, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de matrimônio, de casamento, é de relacionamento mesmo, tá? Dos irmãos lá com a idolatria, com o templo, né? Pagão e tudo mais. Então, pegar esse texto para falar sobre a desaprovação do cristão casar com o não cristão, isso a gente pode até discutir em outro texto. Estou dizendo que esse texto ele não se refere a essa aplicação, a essa menção que se fala, né? Paulo está falando mesmo para se apartar de tudo que é pagão, de tudo que é de idolatria,
tá? Então é nesse sentido aqui que Paulo fala. Do capítulo 6, do verso 11 até o capítulo 7, verso 1, que nós lemos agora, expressa sua alegria ao saber através de Tito, Timóteo e Tito também, os dois companheiros aí que estavam cooperando com Paulo, apesar de serem pastores lá de outras igrejas, né? Em Creta, na ilha de Creta, lá em Éfeso, se não me falha a memória, Timóteo em Éfeso e Tito lá na ilha de Creta, os dois pastores, né? Paulo plantou a igreja e colocou esses dois pastores lá, ou formou esses dois pastores. Eles cooperam com Paulo aqui nessa situação. Então ele expressa sua alegria ao saber que através de Tito, do arrependimento de muitos na igreja de Corinto, que antes, né, desacataram a sua autoridade apostólica. Então alguns irmãos, eles se arrependeram, reconheceram que Paulo de fato, ele era, né, esse apóstolo de Cristo, tinha autoridade para exortá-los. Então ele fica alegre, ele se alegra demais pelo fato de eles terem se arrependido, né? Então a gente percebe aqui quanta emoção Paulo coloca, quanto do seu coração ele abre aqui, ele fala mesmo das suas angústias, suas tristezas e também das suas alegrias. Então essa carta é bem pessoal mesmo. Então essa é a primeira divisão, tá? A segunda divisão da carta, os capítulos 8 e o 9. Capítulos 8 e o 9 é a segunda divisão que nós faremos aqui. Estamos fazendo agora. Paulo exorta os coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios, né, ao contribuírem na campanha que ele dirigiu lá, a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Esses dois capítulos que nós pegamos, inclusive, para falar sobre contribuição financeira, né? Generosidade, Deus ama quem dá com alegria, né? A gente usa bastante esse versículo. Então, os capítulos 8 e capítulo 9, os dois capítulos inteirinhos, Paulo vai falar sobre a contribuição financeira, sobre a generosidade, porque os irmãos lá na Macedônia, né? Acaia, Macedônia, tudo faz parte ali de uma região bem grega na cultura, tá? Então os irmãos da Macedônia, eles foram generosos, porque Paulo estava fazendo coletas, né? Financeira mesmo, para os irmãos que estavam passando fome lá em Jerusalém. Olha que coisa interessante, né? A gente percebe que há tempos atrás Jerusalém é quem estava ajudando outros irmãos, e agora Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém, que é quem estava passando fome, dificuldade mesmo. E essas igrejas, amados, olha só, amadas, né? Só tem irmãs aqui. Essas igrejas, elas não tinham essa ligação, né, que a gente tem hoje. Isso aqui é da denominação tal, e aí tem as outras que são da mesma denominação, então elas se comunicam, né? Tem até um tipo de fraternidade e tudo mais. E se for outra denominação, a gente não participa, parece que não faz parte, né? Parece que é outro Deus, é outra proposta, um negócio estranho que nós temos hoje, né? Então, eu sou da igreja tal, a outra igreja não tem nada a ver, não, a gente não se comunica, não. Aqui não tinha, essas igrejas não tinham essa ideia, amados. Eram todos servos de Cristo. Não havia aqui barreiras denominacionais, não haviam aqui o que nós temos hoje, que são esses muros levantados por tradições religiosas, denominacionais, de preferências, né? Muitas vezes egoístas, muitas vezes de um cunho muito pessoal mesmo, né? O pastor que acha que o outro irmão lá, a outra igreja lá não faz nem parte, né, do evangelho, não é nem da mesma família. Tem uns aí que chegam ao absurdo de nos chamar de primos, né? Então, né? Não vou falar por questão de ética agora, né? Mas em outra oportunidade, quem sabe a gente menciona aí, se for o caso, né? Mas a questão aqui não tinha essas divisões que também não são aprovadas por Deus, né? Essa besteira que nós temos, o que demonstra, na verdade, o que deveria demonstrar o que deveria ser a nossa marca como servos de Deus, como discípulos de Cristo. Jesus vai falar lá em João capítulo de número 13, verso 35, se não me falha a memória, ele vai falar que nisto que nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros, né? Até algum entende que nós amassássemos uns aos outros. Não é amassar uns aos outros, não, é amássemos, não é amassássemos, não é certo? É uma piadinha que tem aí, né? Mas vamos lá. Então, assim, o que Paulo, ele dá o exemplo dos irmãos da Macedônia,
né, para esses irmãos lá na cidade de Corinto, fala, olha, como os irmãos foram lá, vocês sejam também. E ele vai dar testemunho, ele diz assim, eu testifico que esses irmãos, eles não eram pobres, irmãos. Pobre é uma coisa, eles eram miseráveis. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser miserável. E o que Paulo usa aqui, a palavra é essa, é miserável, né? Que a gente chama pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Não é certo? Então, pobre é uma coisa, esses irmãos não eram pobres. Deixa eu ver se eu acho aqui o termo que ele usa, capítulo 8, né? Vamos ler desde o verso 1 que a gente chega lá onde eu quero. Ó, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então, olha só, plural, né? As igrejas na região da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, da sua alegria, como a sua profunda pobreza, dependendo da versão aí vai estar miséria, da sua miséria, profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Paulo está dando exemplo dessas igrejas na Macedônia, verso 3, porque segundo o seu poder, o que eles podiam, né? E Paulo diz, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Não é que Paulo fez apelo, não é que Paulo ameaçou, né? Se não der aí, Deus vai mandar o devorador, como falam hoje, né? Ah, se você não der, você vai perder o emprego. Se você não contribuir, Deus não vai te prosperar. Quer dizer, essas barganhas que fazem, essas ameaças que fazem para as pessoas contribuírem. Paulo só comunicou a necessidade e os irmãos voluntariamente deram. Verso 4. Aliás, os irmãos que pediram para Paulo, né? Os irmãos que pediram, falou, Paulo, nos deixa contribuir. Olha só, amados. Olha a lição que tem para nós também da generosidade que a gente tem que ter em relação às finanças, né? Então, Paulo, deixa a gente contribuir, pediram-nos com muito rogos, né? Não é um pedidozinho, eles imploraram, Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir com esses irmãos. A graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante, amadas. Verso 6. Né? De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinham começado, assim também acabe essa graça entre vós. É muito interessante Paulo mostrando aqui o exemplo desses irmãos, que eles não tinham nem para eles eram paupérrimos, eram miseráveis, muito pobres, mas eram generosos de coração. Eles se deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Olha que coisa interessante, né? Amados, na verdade nós observamos, eu observo, vou falar por mim, eu observo que quanto mais dificuldades as pessoas têm, mais generosas e sensíveis elas são. Aqueles que parecem que têm mais riqueza, mais condição, são aqueles que fecham o coração, né? São os avarentos, são aqueles insensíveis, são pessoas que fecham o coração, né? E consequentemente o bolso, né? O bolso foi fechado porque o coração estava fechado antes, né? A gente até fala brincando que na anatomia espiritual, né? Quando a gente estuda a anatomia do corpo espiritual, o nervo mais sensível que existe é aquele que liga o coração ao bolso, né? É um nervo exposto. Sensível demais, é um negócio terrível, né? Parece que contribuição na igreja acaba a graça de Deus, a presença de Deus, o povo fica meio desconfiado e tal, outro vai dar lá meio escondidinho, né? E aquela coisa toda, e um olha para o outro desconfiado, e põe um gasofilácio lá, o passa-salva, ou tal, não sei, é um negócio meio estranho, a gente parece que não entendeu ainda a alegria que é de contribuir, de estar na mordomia cristã, né, assim que a gente chama, essa administração que Deus nos colocou para estar gerenciando tudo que nós temos, inclusive o dinheiro, para que ele sirva também para o avanço da pregação do Evangelho, para a manutenção de um espaço que nós usamos e devemos usar para abençoar a comunidade, para alcançar pessoas carentes, enfim. A Bíblia, eu estava lendo esses dias, né, até por estar... Quarta-feira, né, que a gente tem... É que alguns... A irmã Lenúcia não participa da de quarta, né? Eu não sei mais. É, que tem é isso, né, mano? A gente não estava estudando sobre provérbios? Não, aqui foi Eclesiastes, né? É o livro de Eclesiastes mesmo, meu Deus. É tanta coisa na cabeça que eu me confundo. O livro de Eclesiastes, ele vai ter um texto, acho que eu não vou achar agora, mas ele vai falar o seguinte, que
o dinheiro, tudo responde. Olha só, por tudo responde, né? O dinheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, capítulo 7 de Eclesiastes, verso 12. É que a gente está estudando o livro de Eclesiastes, né? O curso que nós temos de quarta-feira, fazendo a propaganda aqui, ó. O de quarta-feira nós estudamos livro por livro da Bíblia, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. E nós estamos estudando agora o Eclesiastes. E o Eclesiastes capítulo 7, verso 22 diz assim: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, né? Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Então olha só, o dinheiro por tudo responde. Tem outro texto também que diz isso aí. E o dinheiro e a sabedoria são equiparadas aqui. Claro que a sabedoria ela tem muito mais valor do que o dinheiro, né? Mas o dinheiro tem uma parte importante na nossa vida e deve-se também ser sujeitado a Cristo, né? O dinheiro não pode ser o nosso Senhor, como Jesus disse lá, que o dinheiro é colocado numa categoria de entidade chamada de mamon, né? As pessoas quase que adoram o dinheiro, servem o dinheiro, é escravo do dinheiro, né? A avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro, é uma forma de idolatria, é um negócio muito perigoso. Aí os irmãos estão pensando assim: André, não me preocupo não, porque eu tenho pouco dinheiro. Isso é para quem tem muito, né? Também não, é um erro que a gente tem muitas vezes, que não é questão de ter muito ou pouco, a questão é de não ter um coração generoso, né, para ajudar as pessoas, e todas as pessoas possíveis, como eu disse, não é pessoa só da nossa igreja não, né? Não é só pessoas da nossa fé não, é o ser humano quando tiver uma necessidade, a gente tiver como, né, de alguma maneira, por mínimo que seja, mas contribuir para que seja amenizada o sofrimento dessa pessoa, que o Tiago vai dizer lá na sua carta, que se nós temos fé, isso precisa ser concretizado, precisa desembocar em uma obra que atenda, né, que socorra as pessoas que não têm comida, não têm roupa, é o que Tiago, melhor dizendo, vai falar lá, porque senão essa fé, ela é uma fé intelectual, é uma fé inoperante, é uma fé de demônios. É Tiago que diz, eu não estou falando nada, é Tiago que se vira lá, depois aí que alguém reclamar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Paulo ele vai trazer então esse exemplo dos irmãos, todo o capítulo 8 e 9, tá? Espero que vocês se interessem para ler depois. E é interessante, ó, lá no final do capítulo 9, verso 15, esse versículo aprendi com o irmão um dia, e aí grifei aqui, inclusive está na minha memória, né? Um dos versículos, tem versículo que cola na memória, né? Porque o irmão me falou e eu falei: rapaz, que coisa interessante. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. E ele falava nessa versão mesmo, que é mais difícil, né? Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Quer dizer, do seu dom, do seu presente indizível, né? Inefável quer dizer indizível. Mas esse irmão soltava umas assim que eu ia ter que procurar no dicionário. Então ele acaba aqui o capítulo 9 falando isso, né? Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma graça que nós temos de Deus de contribuir, amados. Olha só. Né? Então, eu não sou contra a gente falar sobre dízimos, ofertas. Eu sou contra a forma que isso é falado, é diferente. Né? Então, como é falado, que eu sou totalmente contra. Muitas vezes, como eu disse, ameaçando, com barganhas e promessas escusas que Deus nunca fez. Né? Às vezes, gerando no coração dos irmãos cobiça, muitas vezes gerando um egoísmo de algo que, assim, porque é o maior investimento que tem, dá e você recebe 100 vezes, o que você investe nesse mundo econômico que você tem 1 por 100? Não existe. Pegam textos que não tem nada a ver, distorcem. Então eu sou contra toda essa abordagem que faz sobre a questão do dinheiro, da contribuição, mas é ensino bíblico, né? A gente contribuir com o dinheiro, com a finança, enfim, abençoar pessoas e tudo mais, né?